Graças e paz, meus irmãos. É bom nós estarmos na casa do Senhor, louvarmos, agradecer o seu nome. E antes de mais nada, essa manhã nós estivemos na Trinity e eles nos convidaram a falar rapidamente do ministério, nossa igreja. E foi gostoso que nós chegamos antes e a igreja já estava quase cheia. A gente chegou até cedo, chegou uns 35 minutos antes. Isso me lembrou de duas coisas. Quando eu fui missionário na Itália, o pessoal chegava muito cedo na igreja. Chegava para ter um tempo de comunhão e era depois para buscar a presença de Deus. E agora, recentemente, quando eu estava no Brasil, eu vi a mesma coisa. Caminhando ali, às vezes uma hora antes, as igrejas abertas, o pessoal chegando, o pessoal se ajoelhando. E é uma atitude que nós precisamos. Amém? A gente fica triste, as pessoas chegam atrasadas, mas nós queremos convidar vocês a estarem chegando antes. Seja para se cumprimentarem, para ter um pouco de comunhão junto, mas também para vir orar. Buscar a presença do Senhor. Quem deseja aqui mais do Espírito Santo, mais da presença de Deus? Então vamos chegar antes. Vamos orar, vamos rogar para que Deus venha trabalhar no nosso meio. Amém? Eu quero ler rapidamente com vocês o texto de Salmo 99. Esse salmo lindo, não sei qual é o autor, porque não diz. Ele é muito bonito. E ele diz assim: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, o teu grande nome, tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exultai a Javé, nosso Deus, prostrai-vos ante o descabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o nome, clamavam a Javé e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles aguardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste, Javé, nosso Deus, fostes para ele Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exultai a Javé, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é Javé, nosso Deus. Este é o último salmo que fala da realeza de Javé, que fala que Javé, o nosso Deus, está entronizado. Na verdade, eu já falei isso aqui, né? Só para fazer um adendo. Quando a Bíblia normalmente aqui está falando ao Senhor, nosso Deus, está falando Javé, nosso Deus. Em muitas traduções no português foi colocado Senhor, nosso Deus, mas o nome de Deus é importante, porque ele fala invocar o meu nome. Então nós precisamos saber o nome de Deus. E é lógico que Javé é um nome transliterado. E eu não creio que Deus está se preocupando como nós vamos pronunciar, mas sim como nós invocamos o nome dele e como nós não usamos o seu nome em vão. E ele reflete nessa posição de Javé como um governante, né? Fala que ele está governando sobre todos os céus, sobre todos os povos. Ele está entronizado e esse salmo ele fala de Deus entronizado nos céus e na terra, entre os querubins, em todo o universo, e no seu templo de Jerusalém, ou seja, na sua igreja, aqui no nosso meio, amém?
Deus está entronizado aqui no nosso meio. Glória seja o seu nome. E Ele nos convida como igreja para nós nos achegarmos. Esse é o salmo, ele finaliza esse salmo dizendo para nós nos achegarmos na sua presença, para nós exaltarmos a sua presença, exaltarmos o seu nome, a sua grandeza, a sua santidade, para nós nos prostrarmos diante dele. E ele finaliza então esse salmo dizendo: porque ele é santo, 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 santo é Deus Todo-Poderoso, entronizado sobre todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar, então nós vamos estar invocando e louvando ao nosso Deus através dos nossos cânticos. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe na tua presença nessa noite, porque o Senhor está entronizado aqui no nosso meio. O Senhor é santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Não há ninguém além de ti, Senhor. O Senhor é o único Deus, é o único Senhor. E nós queremos te louvar nessa noite. Querido Deus, que o Senhor venha aceitar nossos louvores, a nossa oração como um incenso de aroma suave a ti, Senhor, que venha ser agradável a ti. E nós pedimos que o Senhor venha nos visitar de maneira poderosa nessa noite. Derrama do teu Espírito Santo no meio do teu povo, Pai, e faz algo novo na nossa vida, no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Nós tivemos ontem aqui o nosso Youth Service. Lamento quem não teve, quem perdeu. Eu tenho um ano e meio que eu estou aqui na igreja e eu tenho experimentado muito de Deus na minha vida, na vida da minha família aqui, vendo Deus fazendo coisas nessa igreja. Mas ontem não foi tão forte a presença de Deus. Há muito tempo que eu não tinha visto igual foi ontem. Nós éramos meia dúzia de gato pingado aqui, mas o Espírito Santo estava solto aqui dentro ontem. E ele falou maravilhas para nós aqui. Encorajo vocês, encorajo esses jovens a participar da reunião deles aqui. Eu vi um documentário esses dias falando sobre um filme que está no cinema agora. Como é que chama o filme? Forge. Os comentaristas estavam falando sobre esse filme. Era a guerra nos dias de hoje para quem vai dominar a geração do futuro, o bem ou o mal, as coisas que estão empurrando a garganta das nossas crianças na escola ou a igreja. E esse filme fala um pouco sobre isso. Quem for mais ativo, quem for mais entregue às suas prioridades na vida vai dominar a próxima geração, que é a geração dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, quem vocês querem que gerencie a vida dos seus filhos no futuro? Esses jovens estavam aqui ontem, celebrando a palavra de Deus, celebrando a liberdade. E Deus seja louvado por esses jovens aqui. Que eles venham aqui, que eles ensaiam, que eles saem cedo do trabalho, sujos de construção, outros saem da escola e vêm aqui se dedicar a ensaiar. E eu gostaria de pedir muito à igreja que olhasse um pouco para essa nova geração, gente. Uma vez que depois o martelo é batido, não tem volta mais. Então, uma das formas da igreja fazer isso é apoiar os jovens, que logo depois os jovens são os adultos, são os futuros pastores, e logo depois vão vir os filhos de vocês, os netos de vocês. E se vocês não apoiarem essa geração, vocês não têm ideia de como vai ser o futuro dos filhos de vocês. Eu estava essa semana retrasada na casa de um brasileiro fazendo um reparo, um trabalho de construção. E ele falou assim: eu conheço a igreja de vocês e tudo. E ele falando que já fez de tudo para a filha dele vir para a igreja, para jovem na igreja. Mas ele falou assim comigo que a culpa era dele, porque ele nunca fez esforço nenhum para levar ela na igreja, nunca fez esforço nenhum para sair com ela para a reunião dos jovens. E hoje ela não quer saber de igreja. Então, isso me tocou muito. E eu cheguei aqui ontem, quando tinha poucas pessoas aqui ontem, eu fiquei um pouco desanimado. Mas Deus falou tanto ontem. Deus falou tanto ontem. Então, mais uma vez, igreja, nós somos a igreja de Cristo. Eu convido vocês a encorajar esses jovens. Eles têm lutado muito para manter firmes a presença do Senhor. E que Deus possa abençoar esses jovens, todos vocês, tá? Deus abençoe a vida de vocês, os jovens que não estão aqui em cima, os que não vieram hoje. E vocês vão permanecer firmes. A próxima geração vai ser a geração do Senhor. Vai ser a geração que vocês vão liderar. Amém? Não vai ser transgênero, não vai ser drogas, não vai ser álcool. Vai ser a geração do Senhor Jesus para liderar essa igreja na próxima geração. E para isso nós contamos com vocês, igreja. Amém?
curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, mas em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, mas em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Deus é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A gente vai ter a oportunidade agora de louvar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu estava pensando aqui, enquanto o Marlon estava falando, sobre os jovens, e às vezes a gente pensa, eu vou dar e vai sair algo de mim para ir algo para a igreja ou algo para Deus. Mas assim como a gente não quer que o ciclo termine e Deus é um Deus de renovo, eu quero que você pense, sempre que você está dando uma oferta, investindo via transfer ou aqui via envelope, é o começo, não é o fim. É o começo de uma história, é o começo de um investimento, é o começo de algo que através de você, uma semente, Deus vai gerar um fruto. E às vezes, uma semente de 2 moedinhas, como aquela viúva que foi ao templo, pode gerar uma geração inteira de pessoas que adoram a Deus e que vão ser salvas do inferno. Então pense na sua oferta, não como algo que é no final, mas uma oportunidade de dar um começo a uma semente que vai gerar um fruto para a glória de Deus. Overwhelmed by the weight of your sin, Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for
Pode se sentar. Esse é um dos meus hinos preferidos. A letra sim é maravilhosa. Eu já vou nela mais um minuto, mas eu quero antes com vocês ver com vocês o texto se encontra em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 23. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 23. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse texto, ele fala que nós temos o privilégio de nós entrarmos na presença de Jesus, de Deus, e através do sacrifício de Cristo. Amém? Nós só estamos aqui na casa do Senhor por causa do sacrifício que o Senhor fez há 2 mil anos atrás. Eu quero contar o presbítero Wesley, Thiago, aqui na frente. Nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Esse cântico que nós acabamos de entoar ao Senhor, ele é maravilhoso porque ele nos faz um convite, né? Ele diz que esse Deus Todo-Poderoso, ele nos chama para o seu altar. Oh, come to the altar. Porque o perdão foi comprado por alto preço, pelo sangue de Cristo. Jesus se entregou naquela cruz, o Santo Cordeiro, puro. E na cruz ele pagou pelo meu pecado, ele pagou pelo teu pecado, ele pagou pelo pecado da humanidade. Nós não somos dignos de participar da ceia do Senhor, mas ele nos convida a estarmos juntos com ele, participamos da sua ceia, desse banquete, que é só uma imagenzinha de um banquete maravilhoso. Ele disse que ele vai celebrar conosco um dia no paraíso. Amém? E esse Messias prometido, ele nos recebe de braços abertos, como diz essa música. Father's arms are open wide. Os braços do nosso Pai estão abertos para nos receber. Amém? Eu quero convidar você a participar da ceia. Se você é batizado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, se você está em comunhão com o Senhor, se você está em comunhão com a igreja de Cristo, a ceia não é nossa, a ceia é de Cristo. A mesa não é da igreja ponto central, a mesa é do Senhor. E Ele nos está chamando: vem ao meu altar. Eu estou de braços abertos para ser recebido. Amém? E o Senhor, na última noite que Ele estava com os seus discípulos, Ele então tomou do pão, e Ele partiu, e Ele disse: tomai desse pão, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Então, depois de cear, Ele tomou do cálice, e a palavra diz que o Senhor Jesus falou: tomai desse cálice, este é o símbolo do meu sangue, que será vertido por vós, que é vertido por vós. Todas as vezes que vocês estiverem reunidos no meu nome, fazer isso em memória de mim. Nós vamos estar passando os elementos. Você vai tomar do pão e do vinho.
do álbum, enquanto os elementos são passados, e nós vamos participar juntos. Overwhelmed by the weight of sin, Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh
Poderoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, de amor e um Deus que se renova. Obrigado, Pai, por esses elementos, pelo teu corpo, pelo teu sangue. E obrigado, Pai, porque hoje, nesse momento, a gente tem a oportunidade, primeiro, de reconhecer e adorar o Senhor. E também de pedir perdão, ó Pai, e de nos renovarmos em Ti. O Senhor fala que quando a gente confessa o nosso pecado, o Senhor nos limpa. E eu clamo ao Senhor para que nesse momento o Senhor possa estar limpando o nosso coração, tirando tudo aquilo que não te agrada, e que o Senhor possa estar renovando a nossa energia, a nossa força e o nosso vigor no relacionamento contigo. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício e obrigado porque o Senhor vive. Nós te adoramos por isso. Amém. Meus queridos, assim como o Senhor Jesus fez naquela noite, partindo o seu pão, Ele convidou os seus discípulos a participar. Toma aí, Deus. Semelhantemente, Ele disse que esse cálice era o símbolo do seu sangue que ia ser vertido por nós, que ia nos limpar, seu sangue que vai nos limpar de todos os pecados, nos purificar. Toma aí. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse sacrifício tremendo. E te agradecemos, Pai, por podermos estar na tua presença, Vamos entregar esse aqui, ó. Eles vão passar por sermos parte da tua família, Calma, que eles vão passar. por podermos ser chamados filhos de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E obrigado porque o Senhor nos recebe, o Senhor nos recebe de braços abertos, nos recebe na tua mesa. É o símbolo dessa festa tão tremenda que o Senhor está preparando para nós. E um dia todos nós, como igreja, vamos participar. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Eu
fedendo. Nós vamos ler Marcos capítulo 10, dos versos 13 a 16. Marcos capítulo 10, versos 13 a 16. Nós vamos fazer essa leitura uníssona. Nós vamos ler todos juntos, numa voz bem bonita, bem alto, vai estar aqui projetado e nós podemos ler juntos. Vamos lá? Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços e pôs-lhes as mãos e as abençoou. Pai, dá-nos nessa noite um coração ensinável. Que o Espírito Santo possa ministrar a cada um de nós nessa noite, como já tem feito desde o começo deste culto. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Quem esteve domingo passado vai lembrar que eu disse que Jesus... Pode pôr o mapa, João, fazendo favor? Que Jesus, ele está aqui nesse texto, ele já está aproximadamente há 2 semanas da sua morte. Jesus, ele saiu lá da Galileia e ele veio aqui a leste da Pérea. Ele veio por toda essa região. A intenção de Jesus era vir para a Judéia. Ele já estava a caminho de Jerusalém. Então, o que aconteceu aqui, tanto no texto anterior, quando Jesus conversa a respeito do divórcio, como agora aconteceu em algum vilarejo ali entre a Galileia e Samaria, ou entre ali Samaria e Efraim, mas enfim, em alguma região ali da Pérea. O que está acontecendo? Lembram-se que Jesus, ao sair da Galileia, ele vai então para a região da Pérea e ele começa a ensinar multidões que provavelmente saindo da região ali de Decápolis, Gerasa, vão até Jesus por ouvir que ele estava na região. Muitos já tinham tido algum contato com Jesus e eles então vão procurar o mestre e vão ser ensinados por Jesus. Ali, alguns fariseus com a intenção de provocar o Senhor Jesus, de criar uma situação, talvez ali um conflito entre Jesus e o próprio povo, ou mesmo ali Herodes Antipas. O que vai acontecer? Eles vão questionar Jesus a respeito do casamento, a respeito do divórcio. E o texto vai dizer então que depois que Jesus conversou, que Jesus falou ali sobre o divórcio, ele vai para uma casa. O verso 13 diz que Jesus então está, verso anterior, nos versos 10, vai dizer que Jesus estava em uma casa, entrando em casa. Que casa? A gente não sabe, provavelmente de um judeu, alguém que abriu a casa para receber Jesus e os seus discípulos. Ali, os discípulos vão questionar Jesus de maneira mais íntima, mais incisiva, sobre o que Jesus havia falado sobre o divórcio. E naquela conversa, naquele bate-papo, em algum momento, o que vai acontecer? O texto vai falar para nós que crianças foram trazidas a Jesus, que os pais, ou que irmãos mais velhos, tios, parentes, começaram a levar as crianças até Jesus,
Por quê? Porque sabiam da presença dele, sabiam quem era Jesus, e eles queriam então que Jesus abençoasse os seus filhos. O que está acontecendo aqui? Qual que é o contexto? Toda criança judia era levada para ser apresentada no templo ao Senhor. O que acontecia? Quando a criança nascia, o menino, depois de 8 dias, ele era circuncidado. Mas a mãe, a mulher, ela era impura por causa do fluxo sanguíneo e por causa do parto. Então, se ela tivesse tido um filho menino, ela ficava 40 dias impura. Se fosse uma menina, ela ficava 80 dias impura. E o que acontecia depois desse período que ela passava, ou 40 dias do parto menino, 80 dias no parto de menina, ela era levada ao templo junto com o bebê. Tanto meninos quanto meninas eram consagrados ao Senhor. Então, era levado um carneiro ou um cordeiro de 1 ano e uma pombinha. Se a família fosse pobre, como aconteceu com Jesus, como nós vemos lá em Lucas, quando Jesus foi apresentado ao templo, eram 2 pombinhas e 2 rolinhas. Para quê? Para o sacrifício de consagração e o sacrifício de purificação da mulher. Então, a partir daquele culto, daquela dedicação, a mulher estava considerada pura novamente, ela podia voltar às suas atividades tranquilas. Mas o que acontecia? A criança, ela era levada ao sacerdote e ali era consagrada a Deus, ela era dedicada a Deus, ela era dita perante a comunidade, perante as pessoas que estavam naquela cerimônia, que aquela criança era bênção de Deus e ela estava sendo devolvida a Deus, consagrada a Deus, porque eles entendiam que ela pertencia a Deus. Então esse era o contexto judaico, que a igreja cristã não tem um rito de purificação, mas costuma-se levar as crianças para consagrar ao Senhor. E o que eu gostaria então de conversar com os irmãos, de nós refletirmos nessa noite? Jesus então primeiro falou sobre o casamento, sobre a união do homem e da mulher. Agora ele vai falar aqui a respeito dos filhos. E o que está acontecendo? Alguns então começaram a trazer as crianças para Jesus, para que ele tocasse e abençoasse essas crianças. Mas o texto, volta o versículo primeiro para mim, João, o versículo 13, perdão, vai dizer que os discípulos, veja bem, os discípulos de quem? Jesus, estavam impedindo que as crianças pudessem chegar até Jesus. O texto diz que eles impediam e repreendiam os pais. O que estava acontecendo? Os pais levavam as crianças, e a criança que é criança bebê de colo, criança pequena e até a pré-adolescência, não era só bebê. Criança, até os 12, 13 anos, eram consideradas crianças e eram levados então para serem abençoados. Só que os discípulos, quando os pais começaram a entrar, começaram a chegar com os seus filhos, o texto diz que os discípulos começaram a repreender. Veja bem, eles não estavam apenas falando, olha, vocês não podem. Não, eles começaram a achar ruim com os pais. Era mais ou menos assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não vendo como ele está cansado? Olha só a jornada que ele teve, olha quanta gente ele ensinou, olha quantas pessoas ele curou, olha quantos espíritos malignos ele expulsou, olha o tempo que ele gastou falando para vocês e agora vocês ainda trazem criança birrenta, melequenta, cansada, chorando, para vir aqui. Jesus está indo para Jerusalém, ele está indo para o Calvário, e vocês vêm aqui perturbar o mestre.
É mais ou menos isso o que estava acontecendo. Eles começaram a chamar a atenção dos pais. E aí, olha o versículo 14. Quando Jesus viu, o que aconteceu? Falei alto. Ele ficou indignado. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês. A palavra original está dizendo que Jesus enfureceu-se. Indignou-se, mas não foi uma indignação qualquer. Ele ficou enfurecido. Mas há um outro detalhe muito importante aqui. Somente nesse texto, nessa circunstância, é que nós vamos ver Jesus agir como ele agiu, com tamanha fúria. Nem mesmo quando em Jerusalém ele chegou no templo e ele viu lá um monte de cambista vendendo e fazendo da casa do Senhor, no templo do Senhor, um comércio, que ele saiu chicoteando todo mundo, que ele saiu derrubando as mesas. É a mesma palavra. A ira de Jesus naquele momento não foi a mesma que aconteceu com os discípulos que estavam impedindo as crianças de chegar até ele. Vocês entenderam a seriedade do texto? Entenderam o que aconteceu aqui? Meus irmãos, o maior equívoco espiritual que o cristão pode ter, discípulos, é causar embaraço, é causar qualquer circunstância que impeçam as crianças de conhecer Jesus. Enfurece Jesus. Quando os pais se tornam agentes não de bênção a fim de levar os seus filhos para serem abençoados por Jesus, Jesus diz aqui, o texto diz para nós então, que isso é um embaraço, é um impedimento. E sabe o que acontece? Tem tanto pai, tanta mãe, impedindo seus filhos de serem abençoados, de serem tocados, de serem cheios do Espírito Santo do Senhor. E sabe qual é a consequência? Estão colhendo, ou colherão frutos, ou como dizia minha mãe, lágrimas de sangue. Filhos rebeldes, desobedientes, inclinados ao mal, com o coração perverso e endurecido. Deixa eu contar para vocês o meu testemunho. Eu sou filha de um homem alcoólatra. Quando eu falo alcoólatra, acho que eu já contei aqui, mas vale a pena repetir. Meu pai era alcoólatra daqueles que caem na sarjeta, que não volta para casa. Já viram assim? Que você vai procurar e você acha ele dormindo no próprio vômito. Esse era o meu pai. Eu cresci com meu pai assim até os meus 18 anos. A minha mãe era cristã, mas se casou com meu pai não sendo cristã. Porém, uma coisa muito interessante acontecia na nossa casa. A minha mãe nunca nos deixou um domingo sequer sem ir à igreja. Eu morava na zona rural. Tem alguém do Rio de Janeiro aqui? Zona rural, perto da Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Itaguaí. Até hoje a área é rural. Eu cresci em estrada de chão batido. Eu andava 3 quilômetros para ir para a escola, a pé, todos os dias. E esses 3 quilômetros que eu andava para ir a pé, eram os mesmos 3 quilômetros em estrada de chão que eu andava até o ponto de ônibus para irmos para a igreja. Meu pai tinha carro, mas minha mãe não sabia dirigir. Então, se chovia e estava barro, a gente usava galocha. Você sabe o que é uma galocha? Que está na moda, né? Aquelas botas de borracha. Chegava lá no ponto, a gente tirava para chegar na igreja limpinho. Com chuva, com frio. Nós íamos de manhã para a escola dominical.
voltávamos para casa para o almoço e depois nós voltávamos para a reunião dos departamentos 6 horas da tarde, para o culto à noite, terminava o culto, nós íamos embora. Quarta-feira era dia de reunião de oração. Faça chuva ou faça sol. Se meu pai levasse, amém. Se meu pai não levasse, amém, porque nós íamos do mesmo jeito. Na nossa casa, o meu pai muitas vezes chegava num estado deplorável. A minha mãe não conseguia colocá-lo na cama. Às vezes a gente tinha que arrastar ele, a gente criança, e jogava ele na sala. E sabe o que eu fazia? Isso eu tinha meus 9, 8 anos. Eu aprendi que o Espírito Santo, ele habita em nós. Então eu entendi o seguinte: se eu tenho o Espírito Santo do Senhor, eu dormia com meu pai bêbado, eu esperava meu pai dormir, minha mãe dormir, eu ia lá, limpava, se ele vomitou de novo, eu deitava no meio dele, sabe por quê? Porque eu achava na minha cabeça de criança que por eu estar com meu pai, o Senhor não ia permitir que mal nenhum acontecesse com ele, que ele não ia morrer, porque a presença de Jesus está com meu pai, porque ela estava comigo. Vocês entendem o que é uma criança nos caminhos do Senhor? Meus irmãos, estrada de terra. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes, acabava a luz. O que tinha uma lamparina, querosene. Alguém aqui já teve o privilégio de ficar numa lamparina querosene? Fedor, a fumaceira. Mas era mais barato que vela, certo? Então, se acabasse a luz, não tinha desculpa para não fazer o culto doméstico na minha lamparina. Se a luz da estrada, que era o único lugar que às vezes ainda ficava, estivesse queimada, a gente ia com a lamparina, mas nós íamos para o culto. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque meu pai se converteu. Porque meu pai conheceu a Cristo. Por quê? Porque a minha mãe foi uma mulher que não se dobrou às dificuldades da vida para nos levar à presença do Senhor. Meus irmãos estão na presença do Senhor. Meus sobrinhos estão na presença do Senhor. Os meus filhos estão na presença do Senhor. Então, o que eu estou querendo dizer é que a minha mãe tinha todo motivo do mundo desculpável para não nos levar à casa do Senhor. E hoje nós temos ônibus, nós temos Uber, nós temos 2 carros na garagem, nós temos metrô, nós temos ônibus, nós temos tudo. Só não temos vontade, só não temos, sabe o que? Compromisso com o Senhor de dizer: eu vou sim levar os meus filhos para a casa do Senhor. Porque tudo é mais importante para nós. Mas aí o que acontecia? Vamos caminhar porque minha hora está avançando. Jesus diz: olha, não nos embaraçem, não nos impeçam. É um imperativo ativo. Jesus diz que há uma urgência em deixar as crianças virem até Ele. Por quê? Porque Jesus deseja receber os nossos filhos na presença dEle. Jesus, Ele quer ser adorado pelas crianças. O Salmo 148, 12 diz assim: moços e moços, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor. O Salmo 8, 2 diz: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmastes o meu nome com fortaleza. Ontem, para mim, acho que foi o melhor minuto que teve. Embora um grupo muito pequeno, realmente. Mas ontem eu vi Joel se cumprindo aqui na igreja. Porque as crianças, elas dançavam, levantavam
levantavam as mãos e elas cantavam e faziam coreografia das músicas. Eu vi uma pré-adolescente aqui na frente adorando. Eu vi uma jovem profetizando, falando, testemunhando, alguém que nem conversa quase. E deu um testemunho tão maravilhoso, tão lindo. Eu vi um presbítero pregando, já pregou aqui, mas estava aqui não se importando com a quantidade de números. Eu vi a nossa igreja ativa. Eu vi o Espírito Santo agindo na vida dos nossos jovens e na vida das nossas crianças, meus irmãos. Por quê? Presta atenção, Pai. Olha a orientação de Deus para nós, pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, não é isso? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que eu te ordeno, elas estarão no teu coração, e você as inculcarás a teus filhos. Quem que tem a responsabilidade de ensinar os caminhos do Senhor? Os pais. A teus filhos. Provérbios diz que nós devemos ensinar a criança um caminho que ela deve andar. E ainda quando ela for velha, ela não se desviará. Ensina a criança no caminho que deve andar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, pais, a gente é rigoroso com a rotina das crianças. Hora para dormir, hora para comer, hora de banhinho, hora de brincar. Não é assim? A gente é rigoroso. Nós somos rigorosos em olhar o currículo da escola do nosso filho, aonde eles vão estudar. Quem são os professores? Não é isso? Nós somos rigorosos em olhar quem que os nossos filhos têm como amigos. Nós nos policiamos para eles não chegarem atrasados na escola. Não faltam aula. Vocês deixam o filho de vocês voltarem para qualquer coisinha? Você está com dor de barriga, você está com dor de cabeça, você deixa de levar teu filho para a escola? Porque você está com dor de cabeça? Mas deixa de fazer para a igreja. O teu filho não chega atrasado na escola, mas chega no meio do culto na igreja. O teu filho não pode deixar de fazer uma lição de casa, mas não lê a Bíblia em casa. Não faz a lição que a professora da escola dominical pede. E aí? O que nós estamos fazendo? Nós estamos embaraçando o caminho do Senhor na vida dos nossos filhos. E então, qualquer coisa, para a igreja pode, para a igreja a gente chega atrasado, para a igreja a gente pode ir de qualquer jeito, para a igreja a gente faz as coisas de qualquer jeito, mas para lá fora, nós fazemos de tudo para os nossos filhos. Nós pensamos na universidade. Nós estamos planejando a profissão dos nossos filhos, o futuro dos nossos filhos, mas não pensamos que eles podem passar a eternidade no inferno. Não nos preocupamos com a eternidade dos nossos filhos. Aí sabe o que acontece? Acontece assim a geração de hoje. A geração de hoje está assim, os pais. Olha, é o seguinte, eu escolho a escola, eu escolho as matérias, eu escolho o que ele pode comer, o que ele pode vestir. Ah, mas quando se trata de igreja, quando se trata do Senhor, da religião, deixa quando ele for mais velho, deixa quando ele for grande, ele decide. Só que não é isso que a palavra de Deus está dizendo, não. A palavra de Deus está dizendo assim, olha, você, pai e mãe, você tem que inculcar. Inculcar é você abrir a cabeça da criança e enfiar lá dentro. É isso. É ensinar. É dizer para elas o que é pecado, o que Deus ama, o que Deus odeia, o que Deus odeia. A igreja é sim a casa do Senhor e nós amamos, respeitamos ela, nós servimos, nós adoramos, nós cantamos, nós nos alegramos e nós servimos ao Senhor. Mas acima de tudo, pais, prestem atenção. Jesus quer salvar os filhos.
essas crianças, ele diz, não impeçam, porque delas é o reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês. Criança não é anjinho. Não tem essa de criança anjinho. O que nós precisamos entender é que há uma ideia de que a criança por si só ela é salva. Não é verdade. Há o que nós chamamos na teologia da idade da inocência ou a idade da razão. Essa idade pode variar de uma criança para outra. Mas deixa eu te explicar uma coisa. A salvação, a Bíblia não diz que é pela fé. É pela fé. Certo? Então, o que acontece se a Bíblia diz que todos pecaram? Não é o que Romanos 3 diz para nós? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Também diz para nós que todos estão debaixo do pecado. E não há nenhum justo, um só sequer. Então está querendo dizer que as crianças também nascem sob o pecado. E também necessitam da obra meritória, redentora de Cristo. Deixa eu explicar para vocês o que isso significa. Significa que uma criança, um bebê, se ele morre bebê, se uma criança ela morre, um bebê entre 2, 3 anos, ou até a idade da razão, que é só o Espírito Santo que sabe, eu não sei, ela morre. Ou se uma pessoa incapacitada mentalmente de tomar uma decisão ou de decidir-se por Cristo pela fé, morre, o que acontece? Elas vão para o inferno? Não. Por quê? Porque elas são boas? Não. Porque elas não têm pecado? Não, porque todos pecaram. Elas nasceram pecadoras. Porque a raça humana nasceu em pecado. Nós somos pecadores. Mas essas crianças, o que acontece com elas e com essas pessoas? Elas não têm condições de receber a Cristo pela fé. Elas não têm condições de serem salvas. O que acontece então é que o Espírito Santo aplica nessas crianças ou nessas pessoas incapacitadas mentalmente. O Espírito Santo vai aplicar nelas a obra da redenção. O Espírito Santo as redime. Por quê? Porque Cristo morreu por elas também. Elas só são salvas por causa dessa obra meritória de Jesus Cristo. Elas não são salvas porque elas morreram boazinhas e não tiveram oportunidade de pecar. Elas são salvas porque Cristo morreu e condenou o pecado à morte. Ele nos resgatou. E o que Jesus está dizendo então, a indignação dele, é o seguinte: deixe as crianças virem a mim. Por quê? Porque eu morri pelas crianças, eu morri pelos homens, eu morri pelas mulheres, eu morri pelos jovens, eu morri pelos judeus, eu morri pelos gregos, eu morri pelos gentios. Porque em Cristo todos são um. Ninguém é salvo porque merece, ninguém é salvo porque fez alguma obra, ninguém é salvo por nada, a não ser por Cristo. E Jesus está dizendo então: deixe essas crianças virem a mim, porque elas precisam aprender de mim, que elas são pecadoras, que elas precisam ser salvas sim. Deixa eu dizer o que J.C. Ryle, um comentarista do Novo Testamento, ele diz assim a respeito desse texto: uma congregação onde as crianças ficam ociosas em casa tem que aprender que Cristo considera os pais negligentes quanto a um dever solene, e que os crentes que não utilizam todos os meios para conduzirem as crianças a Cristo estão em grave pecado.
Meus irmãos, nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos de trazer as nossas crianças a Cristo. E Ele vai dizer assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus está infantilizando os adultos? Não, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que Ele vai pegar a criança como modelo, não pela pureza, mas pela simplicidade, pela receptividade, porque elas estão abertas a receber de Jesus, elas amam Jesus, elas querem estar perto de Jesus, elas têm simplicidade na fé, elas têm simplicidade para crer em Jesus. E mais, uma criança, ela não vem a Cristo com barganha, ela não tem nada para oferecer. Ela não tem dinheiro, nem o tempo é dela, porque elas dependem dos pais. Ela não tem obra, ela não tem nada, a não ser ela mesma. Vocês já observaram como as crianças gostam de estar na casa do Senhor? Como elas gostam de cantar ao Senhor, de participar das coisas do Senhor. É isso que Jesus está dizendo, que se nós quisermos fazer parte do reino, nós temos que ter essa mesma simplicidade, esse mesmo desejo, esse mesmo anseio de querer estar com Jesus. E mais, é abrir mão da própria vontade, é abrir mão da nossa independência, de achar que nós podemos cuidar da nossa vida da maneira como nós queremos cuidar, ausentes de Cristo. Mas os discípulos, eles não entendiam. E Jesus, então, depois de dar essa lição, Ele vai pegar essas crianças, Ele vai colocá-las no colo, e Ele vai não só impor as mãos, como Ele vai abençoá-las. Sabe o que é interessante? Os pais judeus costumavam levar as crianças aos rabinos para que orassem por elas, para que as abençoassem. Sabe o que isso quer dizer? Que eles criam no poder da bênção. Que pena que nós perdemos o hábito de pedir bênção, pai, bênção, mãe. E ouvimos: Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha. Parece que faz diferença na vida, faz diferença na vida dos nossos filhos. Então eu quero encerrar, enquanto as crianças são chamadas, esse texto. Jesus faz uma reprovação aos discípulos, não são os pais aqui, aos discípulos. Isso quer dizer que nós podemos sim, mesmo amando a Cristo, mesmo vindo à igreja, muitas vezes causar embaraço para que as crianças adorem ao Senhor, para que as crianças sirvam ao Senhor, para que as crianças aprendam do Senhor e sejam por Ele salvos. Segundo, Jesus fica indignado, revoltado. Ele não suporta que tirem as crianças da sua presença. Então Ele exorta, Ele reprova, Ele exorta: deixem as crianças, tragam, deixem que elas venham até mim. E Ele faz uma revelação delas e daqueles que querem ser como elas, pertence ao reino de Deus. E então Ele vai ter uma ação. Ele toma as crianças nos braços e Ele as abençoa. E é isso que hoje nós vamos fazer aqui com as nossas crianças. A minha oração é que nós não tenhamos pais que impeçam as crianças de vir a Cristo. E que nós, como os discípulos, que a CPC jamais cause embaraço para que as crianças tenham liberdade de adoração a Deus. Criança, elas são bem-vindas, elas devem ser amadas, e a igreja investir pesado na vida dos nossos filhos. Está faltando criança aqui, cadê os pequenos? Traz pequenos, traz também, cadê os... Eu quero chamar os presbíteros, os diáconos, todas as crianças aqui na frente, vem cá. Nós vamos orar pelos nossos filhos, consagrar os nossos filhos. Eles já são, eu sei que são,
Mas agora, como igreja, nós estamos querendo dizer que elas são bem-vindas, elas são amadas e que nós nos preocupamos sim com a salvação das nossas crianças. E nós queremos e pedimos aos pais que colaborem, que ajudem o departamento infantil, que sejam ajudadores, responsáveis com o horário, compromisso de não faltar um culto, que quando tiver alguma atividade, incentive essas crianças a estarem participando, a amarem a casa do Senhor, fale bem da igreja, fale bem da liderança da igreja, cante louvores ao Senhor na sua casa, pregue na sua casa, para que as nossas crianças venham ser, sim, salvas. Vamos ficar de pé, põe suas mãos sobre as crianças. Quero ser como a criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente viver. Te amar pelo teu sacrifício na cruz, que nos trouxe vida, que nos trouxe redenção. Então que o Senhor abençoe a cada uma dessas crianças e a cada um dos pais e responsáveis, para que eles possam se dedicar a ensiná-las o caminho do Senhor. E assim elas possam crescer em sabedoria, estatura, conhecimento segundo a verdade. Conhecimento da tua palavra, do teu evangelho, os teus ensinamentos, Senhor, estejam firmados em suas mentes, em seus corações, para que elas não sejam levadas por qualquer vento de doutrina. Que teu Espírito Santo habite ricamente no coração de cada uma delas, transformando suas mentes, seus pensamentos, seus sonhos, seus desejos, que elas possam ser um testemunho em suas escolas, em seus lares, que elas possam, Senhor, ser como um espelho que reflete a tua face, para que
todos aqueles que não te conhecem venham a te conhecer no testemunho vivo de cada uma delas. Que o Senhor as firme, que o Senhor as fortaleça, que assim possamos também, Senhor, aprender com elas, sermos uma igreja forte, saudável, que te adora por quem tu és. As honre, Senhor, as abençoa, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, criançada. Elas podem ir lá para a quadra. Nós já estamos encerrando. Só uns avisos bem rapidinho. Pessoal, o seguinte. Nosso jantar de Páscoa, lembrando que o nosso culto é... Não, o Thanksgiving, perdão. Pode sentar. Thanksgiving. Nosso culto começará às 4h30. Nosso jantar de ação de graças. Tem lá no WhatsApp da igreja, tem a lista, né, que você pode escolher para trazer. Se não puder também, vai vir tirar do trabalho, a grana está curta, não tem problema. Você é mais importante do que qualquer alimento, tá bom? Não deixe de vir por causa disso, porque sempre tem muita comida. Então, é importante que você venha, mas lembrando que começa às 4h30. Também, eu gostaria que os pais que estiverem fazendo as devocionais com as crianças, tragam os livrinhos, por favor, para a gente expor. Eu prometi para elas que a gente iria fazer aqui uma exposição, e vamos fazer isso, tá bom? Outra coisa, nós estamos em campanha de jejum e oração. Então, sexta-feira, próxima sexta-feira, às 19h30, nós teremos um culto de oração. Não vai ser só uma reunião, como a gente tem tido, mas vai ser um culto junto com os jovens, nós vamos louvar. Venham todos, é importante para nós estarmos encerrando essa campanha, consagrando ao Senhor, mas também orando pelas nossas vidas, nossas famílias e a igreja, tá bom? Espero contar com a presença de todo mundo aqui, tá? É isso. Gente, então eu faço. Sábado, dia 19 de outubro, tem a reunião das mulheres, tem sido fantástico. As mulheres têm vindo aqui. As que não vieram ainda, pergunta para elas. É bênção pura, então venham participar. É especial para vocês. Tema de vocês, reunião de vocês, coisa linda. Elas têm sempre preparado com muito carinho. Então, venham, participem, convide. Bom, acho que. Tá, esta semana nós não vamos fazer o futsal, porque nós vamos fazer o culto, mas toda sexta-feira nós temos o futsal, e você venha participar, tem sido legal, e pode trazer convidados. Eu acho que não tem mais nada para essa semana, não? Tem? Ou sexta-feira mesmo já foi. Então, eu quero só deixar uma palavra para vocês, olha só, gente. E eu sempre falo isso, tá? Você que é pai, tem criança pequena, não tem problema não. Se a criança estiver aqui, fizer barulho, fica tranquilo, fica aqui, deixa ela ouvir. Às vezes a gente pensa que a criança não está ouvindo, mas ela está ouvindo. E você que não tem o filho, também não fica olhando não, e presta atenção na mensagem. Deus abençoe a tua vida, e deixa a coisa acontecer, porque é mais ou menos isso que estava acontecendo, né? As crianças fazem barulho, então os discípulos se incomodaram. Não seja esse incomodado, amém? Deixa as crianças ficarem, porque elas precisam participar. E a gente pensa que elas não estão ouvindo, mas mesmo na brincadeira, a mente não está ali, elas estão ouvindo. E aquilo que o Espírito Santo quer falar para elas, elas falam, tá bom? Então, fique, pai, você fica com a criança, é pequena, não tem problema não. É bênção, a gente quer ver a igreja cheia de crianças. Nós preferimos ver o barulho aqui dentro do que não ter criança, amém? Nós queremos barulho aqui do que ver as crianças lá fora ou em casa. Então não se incomode, não fique preocupado não. Traz a criança, a gente tenta tocar um pouquinho o que dá, o que não dá, amém? Vai ser bênção, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orando. Senta todos.
Querido Deus, nós queremos te louvar por essa palavra tão tremenda que o Senhor nos trouxe ao nosso coração nessa noite. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pela vida de cada uma dessas crianças. Oh, que imagem linda, maravilhosa é ver os pequeninos aqui na casa tua, Pai. Oh, Senhor, eu tenho certeza que o teu coração se alegra cada vez que essas crianças estão aqui. E nós somos abençoados por ver tanta energia dessas crianças correndo por aí. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma dessas crianças, que o teu Espírito Santo venha estar usando elas poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos. E Deus, agora eu também peço que o Senhor esteja abençoando cada um que está aqui, aqueles que não puderam vir também, que o Senhor esteja dando uma semana abençoada, maravilhosa para o teu povo, Deus. Derrama das suas bênçãos sobre a vida de cada um, derrama da tua provisão. Nós te louvamos porque o Senhor tem sido fiel conosco, tem provido todas as nossas necessidades, e te louvamos porque o Senhor há de continuar, porque a tua palavra diz que o Senhor é fiel e o Senhor não pode negar a si mesmo. Então, na tua fidelidade, o Senhor vai continuar a prover o teu povo, Pai. Louvado seja o teu nome. Deus, agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja convosco, com todo o povo de Deus. Vão em paz, que Deus da paz esteja convosco. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.